Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Nós temos o objeto de conhecimento da aula de número 6, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento nós temos aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas, clima, vegetação e bioma amazônico. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né, falando aí sobre as características da nossa região, da Amazônia. E inicio aqui nessa paisagem, né, com essa exuberante árvore. E aí nós vamos falar sobre as características que compõem essa vegetação da nossa floresta, né? Nós vamos conhecer aí alguns aspectos, vamos passar também sobre os aspectos relacionados à questão climática, para a gente entender as características físicas dessa região. E aí nós vamos iniciar falando sobre o clima equatorial, né? Então, esse é o clima da nossa região. E aí nós temos as características que a gente vai observar, que é com relação à temperatura, com relação à pluviosidade, que são ali as chuvas, né, que ocorrem na região, e aí até chegar ali na floresta amazônica, né, onde nós vamos conhecer os estratos, entre outras características dessa região. Então, nós temos aqui um clima equatorial, como coloquei para vocês, e isso é característica de altas temperaturas e alta umidade o ano inteiro, gente. E essa alta umidade ela vai se dar por conta dessa vegetação, né, que ela vai acabar retendo ali a umidade. E aí nós temos as temperaturas. Lembrando que nós temos aqui médias, tá bom? Essas temperaturas elas vão oscilar aí ao longo do ano. Mas a média da temperatura nós temos aqui entre 24 e 28 graus Celsius, tá bom? E aí nós temos poucas variações com relação à temperatura mais elevada e a temperatura mais baixa, né? Então, a gente não tem ali muita variação com relação a essas temperaturas. A gente vai observar essas temperaturas, essa variação maior, né, onde nós temos aí um clima subtropical, onde a gente tem ali um verão com altas temperaturas e no período que fica mais frio, ali o inverno, as temperaturas ficam, por exemplo, lá em São Paulo, 12 graus, 10 graus, 15 graus ou até menos, né? Ali na região mais ao sul do Brasil, a gente tem ali essas temperaturas bem mais baixas. Então, é essa variação que eu estou falando para vocês, né, com relação à temperatura mais elevada ali durante o ano e a temperatura mais baixa. E isso não acontece na nossa região, né? E aí a média da temperatura é essa, entre 24 e 28 graus Celsius, tá bom? E aí nós temos a umidade. A umidade ela está sempre aí, na maior parte do ano, né, acima de 80%, mantendo a nossa floresta, né, que é uma floresta tropical, a floresta amazônica, pois nós estamos inseridos onde? Estamos inseridos nessa zona intertropical, né, entre os trópicos de Capricórnio, trópico de Câncer e ali a linha do Equador, certo? Temos aí a precipitação, a quantidade de chuvas, né, nós temos chuvas bastante abundantes na nossa região, e aí nós temos essa variação de 1.500 até 3.000 milímetros aí anualmente, tá bom? As estações, nós não temos uma estação seca claramente definida, né? Mais períodos de menor chuva, que ocorrem ali entre junho e setembro, por conta das mudanças climáticas, né? A gente vem percebendo que esse tempo ele acaba aí um pouco mais estendido, né? A gente tem sentido bastante já ali o mês de outubro, com as temperaturas ainda elevadas e também uma quantidade de chuva menor na região. Aí nós temos a diversidade, né? A gente vai observar as variações climáticas regionais, com a presença do que nós chamamos, gente, de microclimas, tá bom?
presentes na floresta, onde a gente vai observar ali uma temperatura diferenciada, a questão da umidade também que vai se diferenciar por conta ali da presença da vegetação, certo? Aí nós temos também a pluviosidade na região, né, que é justamente essa quantidade de chuvas ou a precipitação, como a gente pode chamar também, né? Nós temos precipitações em forma de chuva, em forma de neve. E aí, para a gente calcular a pluviosidade, né, que é a quantidade de chuvas na região amazônica. Então, a gente tem um período de forte atividade convectiva, né, ali no período de outubro até março, e menor pluviosidade a gente tem em abril a setembro, né? E aí nós vamos verificar agora no nosso climograma, nós temos aí 2 climogramas para a gente observar com relação à questão dessa pluviosidade e também das temperaturas. Lembra que eu falei para vocês que a gente não vai ter ali uma diferença muito grande, né, uma variação com relação à temperatura mais elevada e à temperatura mais baixa. Então, a gente tem aqui, olha, esses números que estão aqui embaixo, 1, 2, 3, até o 12, eles indicam para a gente os meses, tá bom? Mês 01, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até chegar ali dezembro. E aí a gente vai observar, olha, a questão das temperaturas, né, a oscilação das temperaturas aqui acima de 25 graus, passando aqui de 30 graus, aqui já próximo de 35 graus, né? E aí a gente observa essa quantidade de chuvas, né, que a gente vai observar, a oscilação também da temperatura, e aí a gente vai observar que nos meses em que as temperaturas elas vão ser ali mais elevadas, né, que é no caso aqui do mês de agosto, aqui setembro, aqui a gente também tem pegando um pouco de julho, né, aqui em outubro, a gente observa essa quantidade de chuvas, né, aí na barrinha, que ela vai ser menor e, consequentemente, as temperaturas mais elevadas, tá bom? Então, a gente tem aí um aumento da temperatura nesse período que é mais seco. Vamos observar agora o climograma de São Paulo. A gente já percebe aí a diferença com relação à quantidade de chuvas, né? As temperaturas também, a gente vai observar essa oscilação da temperatura, a questão das precipitações, né? Aí nós temos as temperaturas, olha, aqui entre 15 graus, 20 graus Celsius, né? Chegando aqui mais próximo de 25 graus. E aí a gente observa também a questão das precipitações, né? A gente tem ali os meses menos chuvosos no mês 6, no mês 7, no mês 8, e aí a gente percebe essa variação da temperatura com relação ali é o climograma que a gente viu do climograma de Manaus, tá bom? Apenas para a gente perceber nos gráficos, né, essa variação dessa temperatura, certo? E aí nós temos as massas de ar que vão atuar na nossa região, né? Nós temos a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, né? A atlântica é aquela que vai se formar lá no Oceano Atlântico, tá bom? E aí a gente tem a definição de cada uma delas que vai influenciar nas características aí de cada uma das estações, né? E aqui nós temos a massa polar atlântica, né? Que ela vai atuar principalmente aqui no inverno. Inclusive, a gente vai perceber, né, essa mudança nessa temperatura com o fenômeno da friagem, que a gente vai perceber isso. Então, nós temos aí, no verão, as massas de ar que vão influenciar, nós temos a massa equatorial continental, né, formada no interior do continente, na nossa região, e elas vão ali se expandir, né, para outras regiões, levando ali uma massa de ar mais quente, tá bom? E aí nós temos a equatorial atlântica também, que vai influenciar no Brasil. E aí, no inverno, nós temos a massa polar atlântica, vou colocar aqui, olha, deixa eu circular aqui para vocês. Ela está bem aqui ao sul, olha. E aí ela vai influenciar aqui na nossa região, tá bom? E essa massa de ar, ela influencia na nossa região e traz ali o frio, né? Que nós chamamos, inclusive, de friagem, que quando a gente vai perceber ali a queda da temperatura, né? Mas isso ocorre mais ali no sul do Amazonas, tá bom? Passando ali pelo Acre também, entre outras regiões. E aí nós percebemos, né, essa oscilação, essa mudança da temperatura em alguns períodos do ano, quando essa massa polar
ela vai chegar para a região da Amazônia. E aí nós temos a friagem, olha. Aí uma imagem para vocês observarem, né? Nós temos essa entrada dessa massa polar atlântica na região, ali nos períodos entre maio e agosto, e aí as consequências nós temos a chuva, né? Ela vai aumentar, nós temos um aumento desse índice pluviométrico, e ocorre principalmente ali em Rondônia, Acre, Mato Grosso, e no Amazonas a gente tem ali uma parte do sul do Amazonas, né? Que a gente vai perceber, às vezes acaba até chegando aqui também em Manaus, certo? Vamos agora observar o mapa com relação aí aos tipos de clima, né? A classificação climática na Amazônia. Nós temos aí o semi-úmido, né? A gente vai observar o úmido e o superúmido, né? Que a gente vai observar esse superúmido onde? Onde nós temos uma vegetação mais densa, tá bom? Uma vegetação ali mais fechada, que a gente não tem ali prédios, né, construções, o processo de urbanização na floresta, tá bom? Então, nesse mapinha a gente percebe, né, o superúmido, né, sem seca, o superúmido subseca, ali o úmido com um azul mais claro, com 1 a 2 meses secos, o úmido com 3 meses mais seco, né, ali com a ausência de chuvas, e o semiúmido com 4 a 5 meses seco. E aí, gente, a gente percebe isso com relação a questão desse processo de urbanização, né? Então, onde a gente tem ali a parte da cidade, da vegetação, e aí nós vamos percebendo essas mudanças climáticas. Vamos agora para os aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas, falando um pouco sobre a vegetação e o bioma amazônico, tá bom? E aí nós vamos observar algumas características, né, dessa vegetação. E aí a gente vai observar agora no mapa, olha. Lembrando que essa vegetação, né, ela vai além dos limites ali do território brasileiro, né? A gente percebe também em outros países essas características da vegetação. Mas nós temos ali aspectos que vão se diferenciar na Colômbia, no Peru, na Venezuela, que são relacionados à questão da altitude, né? A gente tem ali a Cordilheira dos Andes, que vai influenciar nas características climáticas daquelas regiões, nas características da vegetação, e aí a gente tem características no território brasileiro que são ali diferenciadas dessas áreas, tá bom? E aí nós vamos observar um pouco desse bioma, a gente tem aí algumas características, e dentro desse bioma da Amazônia, né, nós temos aí um mapinha para mostrar para vocês e algumas informações. Então, o bioma amazônico, como eu falei, ele ultrapassa ali os limites, né, tanto da região norte, onde a gente observa, e também com relação aos limites aí relacionados ao limite nacional, certo? E aí nós temos um mapinha mostrando para vocês, né, a delimitação, e aí observem, olha, que ele chega ali na parte mais a oeste, né, da América do Sul, tá bom? Para vocês observarem as características. E aí nós temos cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, e desse total, 49%, gente, ele está situado onde? No território brasileiro, como a gente observa aí no mapinha os limites desse bioma amazônico, tá bom? E aí nós temos a presença de 9 países, né? Aí nós vamos observar o Brasil, tá bom? Aí nós temos a Bolívia, está marcando aí cada um para vocês, Peru. Nós temos também ali o Equador, que apesar dele não fazer fronteira com o Brasil, mas a gente tem ali também a presença desse bioma amazônico, tá bom? Aí nós temos a Colômbia, como a gente viu lá naquele mapa primeiro também, né? Da Venezuela, nós temos aí as Guianas, Guiana e a Guiana Francesa, Suriname. Então, são esses os países que fazem parte. Professora, mas são todo o território, por exemplo, da Colômbia, todo o território do Peru? Não, a gente tem fragmentos desse bioma presente em uma parte de cada um desses países, tá bom? E aí nós temos 9 países, 9 estados brasileiros, né, como nós observamos aí no mapa. A mesma coisa que vale para o Mato Grosso também, tá, gente? Nós não temos fragmentos
em todo o território do Mato Grosso aí desse bioma. Aí nós temos a maior floresta do mundo, né? São algumas das características para a gente observar. Maior biodiversidade do mundo e mais de 25 milhões de pessoas que vivem aí na região, que compõem cada um desses fragmentos desse bioma amazônico, né? Então, nós vamos observar as características, nós verificamos aí que, além desses limites nacionais, né, do nosso território, do nosso país, nós temos fragmentos desse bioma também aí em outras regiões, certo? E aí vamos agora falar um pouco mais desse bioma da Amazônia. Ele engloba ali uma diversidade de ecossistemas que inclui a floresta amazônica, né, a maior floresta tropical do mundo, gente, juntamente com também ali a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né, que isso também vai sofrer influência nas características dos rios, nas características climáticas, né, que nós acabamos de observar. E aí nós temos a floresta amazônica, ela é considerada a maior floresta tropical do planeta, né? Estende-se por uma área superior de 5 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? A floresta ela vai ser caracterizada pela biodiversidade, né? Nós temos uma diversidade de espécies que compõem aqui a fauna, né? Que são as espécies animais, vegetais também, compondo a flora desse bioma, tornando-se aqui extremamente rica, né, em sua biodiversidade, né? Inclusive muitas espécies animais, espécies vegetais, que ainda não foram nem catalogadas, né, que ainda não são conhecidas, ainda não foram estudadas, tá bom? Então, a gente tem essa diversidade, né, essa biodiversidade na nossa região. Vamos agora falar um pouco sobre a fauna. Aí nós temos a fauna bastante diversificada, como nós verificamos no texto anterior, e estudos sugerem aí, olha, aproximadamente 30 milhões de espécies animais, tá bom? Na região. E muitas delas, né, ainda nem foram catalogadas, como eu coloquei para vocês. Entre os animais presentes, aí nós temos, né, aves, roedores, répteis, insetos, diversas espécies animais, né, que fazem parte, que habitam aí esse bioma. E a gente percebe também, gente, uma diferença nas espécies que compõem cada um dos estados e que compõem também os outros países, além dos nossos limites nacionais, tá bom? E aí, agora algumas imagens para vocês observarem, né, de algumas espécies que compõem a fauna desse bioma. Temos a floresta amazônica, ela é uma floresta tropical, né? A vegetação é uma vegetação considerada densa. Nós temos uma mata ali bastante fechada, né? Heterogênea. Nós temos aí características também com essa vegetação hidrófila, né? Ela precisa absorver ali muita água por conta dessa vegetação, por conta dessa umidade. A mata densa são as copas das árvores, né? Se você observar ali uma imagem aérea da floresta amazônica, parece que está tudo ali fechado, né? Então, essas são as copas dessas árvores, que são gigantescas e estão ali próximas uma das outras, inclusive impedindo a entrada de raios solares ali para o solo. São muito altas, aí nós temos a altura, né, de algumas árvores, inclusive a gente viu lá no início, né, uma delas, nós temos aí, em média, de 60 a 65 metros de altura. Elas são sempre verdes, né? Elas trocam constantemente ali de folhas, a gente pode observar. Uma vegetação também considerada latifoliada. O que seria isso, né, latifoliada? São árvores de folhas grandes, folhas largas, né, que a gente observa também na nossa região. Então, essas são as características dessa floresta, dessa vegetação, né? As árvores altas, uma mata densa, fechada, latifoliada, úmida, né? E aí nós temos essas características para a região. E agora a gente vai observar os estratos dessa vegetação, né? Ela tem 3 subdivisões. Aí nós temos mata de igapó, ela ocupa as áreas que estão ali mais próximas aos rios, tá bom? Então, nós chamamos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês,
de mata de igapó, tá bom? Então, ela ocupa essas áreas, né, que estão mais próximas aos rios e permanece ali constantemente alagada, tá bom? Então, essa divisão, esses estratos, né, que a gente encontra aí nos níveis da floresta amazônica, né? E aí, o que a gente vai perceber de diferença com relação aos outros níveis? É com relação às árvores, né, que elas têm menos aqui de 20 metros de altura. E aqui também a presença de plantas aquáticas, gente. Então, nós denominamos esse nível, né, ou esse extrato também, como é colocado, mata de igapó. Vamos agora observar a mata de várzea. Ela ocupa áreas mais elevadas, tá bom? Que as matas de igapó. E ela vai ser inundada, gente, somente ali na cheia dos rios, tá bom? E aí ela apresenta, em geral, árvores aí com 20 metros de altura, tá bom? Então, são aqui algumas das características. E possui aqui o solo já mais fértil. Então, essas são as características da mata de várzea. Vamos agora para a mata de terra firme. Aí nós temos as características da mata de terra firme. Elas estão situadas ali em áreas que não vão ser atingidas pela cheia dos rios, né? Então, a gente tem essa dinâmica dos rios da nossa região, né? O período da cheia, o período da vazante, e aí a gente percebe que essa vegetação, né, uma parte dela vai permanecer ali completamente abaixo dos rios, né? E depois a gente percebe ali uma mudança com relação a terra firme, que já está um pouco mais distante. Então, ela está situada em áreas que não são atingidas pela cheia dos rios, tá bom? Suas árvores atingem aí, em média, de 30 a 60 metros de altura, como a gente pode perceber, e crescem ali umas próximas das outras. Como a gente observa na imagem aqui ao lado, parece que é uma árvore só, né? Uma copa só de uma árvore, mas, na verdade, não. Nós temos diversas espécies aí de árvores, né, que compõem essa flora amazônica, tá bom? E essa proximidade, né, que a gente percebe entre uma e outra, ela acaba dificultando a entrada da luz solar, gente, no interior aí da floresta, e isso acaba interferindo aqui, olha, no desenvolvimento das plantas menores, né, que estão ali abaixo dessa vegetação, né? Parece aí um grande manto verde, né? E aí a gente percebe as características nesse nível da floresta amazônica, tá bom? Então, nós temos aí a mata, que chamamos de mata de terra firme, certo? Vamos falar também um pouco sobre os problemas ambientais, né, desse bioma. Então, nós temos aí, gente, a questão do desmatamento, né, que a gente percebe, e isso vai influenciar ali nas mudanças climáticas, lembrando que todos os climas, né, todos esses biomas, essa biodiversidade, interligados, né, com outros tipos de clima, com outras vegetações. E aí, nós falamos sobre essa questão desses problemas ambientais, né? Nós temos o desmatamento da Amazônia. A floresta amazônica, ela está bastante ameaçada, né? Aí a gente observa nessa imagem, olha, no meio da floresta amazônica, ocorrendo ali o desmatamento, ocorrendo queimadas, a retirada de madeira. E isso vai prejudicar o quê? Vai prejudicar essa biodiversidade, esses ecossistemas que fazem parte desse bioma da Amazônia, né? Então, a gente percebe aí diversos problemas ambientais. Entre as principais causas da devastação, nós temos aí, olha, as atividades humanas, né? E aí eu coloquei alguns exemplos: as queimadas, a construção de usinas hidrelétricas, que a gente vai observar, né, como um dos principais problemas, queimadas, construção das usinas hidrelétricas na região. Aqui também na imagem, né, a extração de madeira, e geralmente isso ocorre de forma ilegal, sem fiscalização, né, a extração mineral, e também aqui o avanço da atividade do setor primário, né, que é a agropecuária. Então, a maior parte do desmatamento da floresta, como eu falei para vocês, ele ocorre de forma ilegal. E isso acaba atingindo ali também os povos originários, né, da nossa região. Então, nós temos ali as terras indígenas, que são assoladas também com esses problemas que ocorrem aí na região. Entre outros problemas ambientais também que a gente poderia
citar e falar aqui para vocês, tá bom? Agora, nós vamos recapitular o que nós vimos aí um pouco nessa aula, né, sobre o bioma da Amazônia. É uma região de maior biodiversidade do planeta, né, como eu coloquei para vocês. Aí no número 2, nós temos uma vegetação classificada em 3 categorias, ou 3 níveis, ou 3 estratos, né, como nós verificamos, que são mata de terra firme, mata de igapó e mata de várzea, tá bom? Ponto 3, aí no nosso mapa mental, nós temos fauna e flora extremamente ricas, né, tendo como símbolos aí os tucanos, Vitória régia, entre outras espécies. Nós temos um conjunto de ecossistemas que envolvem aí a maior floresta tropical do mundo, né, que é a floresta amazônica, e a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né, que também vai compor aí essa região. E essa diversidade, né, a quantidade de rios ali, o rio principal, o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Nós temos ali os seus afluentes. Clima, nós vimos ali um clima predominantemente equatorial úmido, né? As características principais do clima que nós vimos lá no início da aula, muitas chuvas, né? Que é a pluviosidade, o índice pluviométrico e umidade do ar, né? Que é uma alta umidade. 6, aí nós temos, nas últimas décadas, né, nós falamos também sobre a questão do desmatamento, dos problemas ambientais que assolam a região, né? Cerca de 17% aí do bioma já foi devastado, gente. E isso vai comprometer o quê? As condições climáticas, né, que a gente vem observando nos últimos anos, as mudanças climáticas, e também compromete a biodiversidade, né? Os ecossistemas que fazem parte deste bioma, ali a fauna e a flora. E no ponto 7, não é um bioma exclusivo do Brasil. Lembra que a gente viu os mapinhas lá no início da nossa aula, né? Nós vimos, inclusive na apresentação do mapa, eu coloquei ali ponto a ponto, né? Fui mudando as cores e pontuando os limites desse bioma, que eles ultrapassam, se a gente for considerar a região norte, né? Muitos acreditam que o bioma, a floresta amazônica, ele está apenas na região norte, nos estados que compõem a região, mas ele acaba ultrapassando ali os limites, né, para o Mato Grosso, ali um pouco da parte oeste do Maranhão, e também os limites nacionais, né, porque ele está presente ali também em outros países da América do Sul, né, os países que fazem fronteira ali com o nosso país, e a gente também tem ali uma parte do Equador que não tem fronteira com o território brasileiro, mas a gente tem ali fragmentos também presentes desse bioma naquelas regiões. E lembrando também que as características desse bioma que está presente no território brasileiro, ele acaba mudando ali nesses outros países por conta das características daquelas regiões, né? Uma delas é a Cordilheira dos Andes, né? A questão ali da altitude, entre outras características desses outros países, tá bom? Então, essa foi aí a nossa aula e até uma próxima.